Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos estar relembrando algumas propriedades das equações e das expressões. Nós não vamos estar vendo aí a resolução delas, tá? A resolução nós vamos ver em algumas aulas mais à frente. Hoje nós vamos tirar esta aula somente para fazermos aí uma análise de diferença entre elas, ok? Vamos começar relembrando o que é uma expressão. Você lembra o que é uma expressão? Vocês estudaram muito as expressões do ensino fundamental 1, não é verdade? Vamos começar relembrando a expressão numérica. As expressões numéricas são grupos numéricos calculados por operações matemáticas, como adição, subtração, multiplicação, divisão. Existem até expressões numéricas que envolvem a potenciação e a radiciação, que também são operações da matemática. E elas seguem determinadas ordens. Vocês lembram? Primeiro nós resolvemos a radiciação e a potência, depois a multiplicação e divisão, de acordo com a ordem de quem vier primeiro, depois a adição e subtração. Lembra? Esse conteúdo é muito visto no ensino fundamental. Esses conjuntos com números são separados por símbolos e gráficos, como os parênteses, colchetes e chaves, né? Como o sinal de menos, mais e vezes. Então, quando nós falamos de expressões numéricas, nós estamos aí falando, né, de grupos numéricos que envolvem operações matemáticas, que envolvem ordens e também envolvem símbolos e gráficos, ok? Como, por exemplo, a imagem está nos mostrando aí, ó. Esse garotinho está tentando calcular uma expressão numérica. E na expressão que ele está aí pensando, né, tentando chegar ao resultado, só nos apresenta números, operações, ordens e símbolos. Então, essas são as características de uma expressão numérica. É muito importante observar que as expressões numéricas não nos apresentam letras, ok? Apenas números, operações e símbolos. Existe um outro tipo de expressão que vocês já estudaram no 7º ano, que se chama expressão algébrica. E essa expressão vai sempre aparecer no ramo da matemática, não é só no 7º ano. Enquanto nós estivermos estudando a matemática, a expressão algébrica vai sempre aparecer para ser estudada. E ela recebe esse nome, expressão algébrica, por quê? Porque, diferente da expressão numérica, ela nos apresenta números, operações, ordens, sinais, símbolos e, principalmente, ela nos apresenta operações com letras. Então, ela recebe este nome, expressão algébrica, porque além das operações, dos símbolos e das ordens, ela também nos traz as letras, como essa que eu estou mostrando para vocês aí, ó, em destaque. 3x² yz mais 2y. Nós percebemos aí que nós temos números, nós temos operações, mas também temos letra. E essas letrinhas é o que nos fazem chamar essa expressão de expressão algébrica, ok? Agora nós veremos as equações, ok? O que seria uma equação? Uma equação é a igualdade entre duas expressões matemáticas. Então, todas as vezes que nós estivermos falando de uma equação, você já deve saber automaticamente que para ser equação, essa expressão precisa ter uma igualdade. Isso é muito importante, você não pode esquecer.
só é equação se eu tiver uma igualdade. Se essa expressão estivesse igualando a alguma outra expressão ou a algum número, certo? Olha só, vamos voltar aqui um pouquinho. A expressão algébrica que está aparecendo para vocês agora apresenta números, letras, operações, mas ela não apresenta o sinal de igualdade. Eu não estou igualando essa expressão a nenhuma outra. Então, isso não é uma equação, é simplesmente uma expressão. Essa expressão também aqui, ó, que passou primeiro, ó, que era uma expressão numérica, né? É simplesmente uma expressão, ela não pode ser chamada de equação, por quê? Porque ela não tem igualdade. Então, para ser equação, obrigatoriamente, essa expressão precisa ter igualdade, ok? Como essa que eu estou apresentando aí para vocês, ó. Nessa equação, eu consigo ver duas expressões, ó. A expressão 4x menos 8 e a expressão 6 menos 2x. São duas expressões. E essas duas expressões aí, ó, elas têm algo entre elas. O que que é? O sinal de igualdade. Então, agora sim eu posso estar dizendo que isso é uma equação. Por quê? Porque está havendo uma igualdade entre essas duas expressões que são apresentadas. Então, expressão não tem igualdade. Equação é obrigatório o uso da igualdade. Nem que eu iguale a zero, mas se estiver igualado a zero, será uma equação, ok? E qual é a diferença entre elas? Nós vamos continuar vendo. Ó, vamos ver aqui nesse quadro que eu coloquei para vocês. Ó, equação x igual a 2. Eu só tenho uma letra do lado esquerdo e um número só do lado direito. Mas entre eles dois, eu tenho uma igualdade. Então, eu já sei que é equação. Já do meu outro lado, olha aqui, ó. Eu tenho x mais 2, mas eu não tenho nenhuma igualdade. Ela não está se igualando a nada. Então, isso é uma expressão. Mais embaixo a gente continua, ó. 2x menos 6 é igual a zero. Então, é uma equação. Do outro lado, ó. 2x menos 6 não se iguala a nada, então é simplesmente uma expressão algébrica. Embaixo a gente tem mais. X menos 8 é igual a 1. Isso não significa que esse 1 é o resultado, mas está se igualando a 1. Isso aí é uma equação. Agora, do outro lado, a gente tem, ó, xy não está se igualando a nada, então eu só tenho uma expressão. E o último caso, x mais y é igual a 2. Então, é uma equação, porque eu estou dizendo que a soma desses dois valores vai dar 2. Os dois lados estão se igualando, ou seja, x mais y tem que ser igual a 2. Então, eu tenho que procurar dois números diferentes, né? Ou iguais, que somados me dê 2. E aí, os dois lados da balança ficarão iguais. Então, eu tenho uma equação. Mas, do outro lado, olha o que eu tenho. X mais y mais 2. Não tenho igualdade, não tenho símbolo de igual, então não é uma equação. Então, basicamente, para você saber a diferença entre uma equação e uma expressão, é o seguinte: equação sempre vai apresentar o sinal de igualdade. Expressão não apresenta sinal de igualdade. Certinho? Joinha, beleza? Então, vamos seguir. Mais uma vez eu destaco, ó, as expressões não possuem igualdade e as equações
precisam ter igualdade. Agora nós vamos ver alguns exemplos de como nós podemos conseguir algumas expressões algébricas, tá bom? Nosso primeiro exemplo nos pede o seguinte: escreva a fórmula que apresente o perímetro das figuras. Lembra que o perímetro é a soma de todos os lados? Então, o que eu vou fazer aí para conseguir o perímetro? Eu vou sair somando todos os lados da figura. Será que eu vou conseguir uma equação? Será que eu vou conseguir uma expressão? Com certeza eu vou conseguir uma expressão. Por quê? Porque para ser equação, essa expressão precisa estar igualada a alguma coisa. Lembra? Então, nesse caso aí da número 1, nós vamos conseguir expressões e não equações. Beleza? Então, vamos fazer. Vamos lá, olha só. Eu tenho x mais y no meu lado direito e aqui embaixo x mais y. Então, significa que lá em cima também é y mais 5, né? Desculpe. Aqui em cima é y mais 5. E aqui do lado também é quanto, gente? Y mais 5, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar todos os y separadamente e todos os números que não tem y separadamente. Então, eu tenho, olha só, deixa eu mudar a cor aqui do meu pincel. Eu tenho 1y, 2y, 3y, 4y. Então, tenho 4y mais. Agora, eu vou para os números que não tem y, que no caso é o número 5, né? Vou mudar a cor de novo. Eu tenho 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Então, aqui eu tenho 20. Certinho? Então, qual é a expressão que representa o perímetro dessa figura? 4y mais 20. Só isso, professora? Eu não vou ter que dividir, eu não vou ter que igualar, eu posso somar esses dois? Claro que não. Você não pode somar porque eles não são semelhantes, eles são diferentes. O 4 tem a variável y e o 20 não tem variável nenhuma. Então, não pode somar. Esse daí já é o valor do teu perímetro, tá bom? Então, o perímetro desse retângulo verde aí é 4y mais 20. Somei todos os y e depois somei os números que não tinham letra nenhuma, porque são semelhantes, e consegui aí o perímetro dessa figura que está representada aí em verde, beleza? Vamos agora fazer a figurinha roxa que está embaixo. Eu tenho do lado direito o A e embaixo eu tenho 2A, porque 2 vezes A é 2A, certo? Então, significa que aqui em cima é quanto, galera? 2A. E aqui do lado é A. Agora, eu vou somar. Nesse caso, todo mundo é semelhante, porque todo mundo tem a variável A. Olha que legal. Então, eu vou somar todo mundo de uma vez só. 2 mais 2 de baixo, 4. 4 mais 1 que está na direita, 5. 5 mais 1 que está na esquerda, 6. Então, qual é o perímetro dessa figura aí roxa? 6A. Eu saí somando todos os A's. Lembrando que quando o A está sozinho, ele tem o coeficiente 1. Ele vale 1. Somei tudo e consegui o meu perímetro. É só isso, tia? Só isso. Você não precisa fazer mais nada. Então, geralmente, quando você vai fazer perímetro de figuras em que seus lados são representados por expressões, o resultado também será uma expressão, tá bom? Por que é uma expressão? Porque não tem sinal de igualdade. E aí você deve lembrar
dos fatores das expressões algébricas. Só pode somar e subtrair se esses números forem semelhantes, ou seja, se tiverem a mesma variável, certinho? Espero que vocês tenham entendido esse nosso exemplo aqui com expressões. Vamos seguir. Agora, nós vamos interpretar algumas sentenças matemáticas ligadas a equações. Quando você ouvir a sentença, você já sabe como deve ser a representação escrita. Então, se o meu problema diz que eu preciso descobrir um número desconhecido, um número qualquer, como é que eu posso escrever isso? Muito fácil, ó. X. Se eu preciso descobrir um valor desconhecido, esse valor desconhecido é representado por uma letra qualquer. Pode ser X, Y, A, L, B, o que você quiser, tá bom? Mas sempre o valor desconhecido vai ser representado por uma letra qualquer. O dobro de um número. Você sabe que número é esse? Não. Então, é um valor desconhecido. Então, você já sabe que representa uma letra. Pode ser o X. E se é o dobro é 2 vezes esse valor. Então, é 2 vezes o X, que é igual a 2x. Então, todas as vezes que a sentença apresentada for o dobro de um número desconhecido, você vai representar por 2x, ou 2c, ou 2a, o dobro do número desconhecido, que é representado por uma letra qualquer. Um número mais o quádruplo desse número. Um número mais o quádruplo desse número. O número, você sabe quem é? Não. Então, quando a gente não sabe quem é, por quem que eu represento? Pelo x. E o quádruplo desse número? O quádruplo desse número é 4 vezes o valor desse número. Mas se eu não sei que número é esse, então eu vou fazer 4 vezes quem? O x, que é o valor desconhecido. E aí a gente tem assim, ó, x mais 4x, ou seja, um número desconhecido mais o quádruplo desse número, ok? Um número mais a terça parte dele é igual a 1. Aí a gente já forma uma equação, ó, porque tem igualdade. Um número, se eu não sei quem é, então vai ser quem? Um x, certo? Mais sinal de adição. Um terço desse número. Se eu não sei quem é esse número e eu estou usando o x, eu vou representar o terço de x igual a 1. Olha como ficou aí, ó. Um número é o x, mais o terço de x. A terça parte é dividir por 3. Então, foi o que eu coloquei, x dividido por 3. Igual, porque estava escrito na sentença, igual a 1. Beleza? Lembrando que isso não é o resultado, tá, gente? A gente está só representando uma sentença matemática. E o último exemplo aí, a soma de 2 números consecutivos. Eu não sei que números são esses, então eu já sei que eu vou usar quem? O x. Percebe uma coisa, antes de a gente escrever aí esse último exemplo. O número 1 e o número 2, eles são consecutivos, não são? Um está atrás do outro, são consecutivos na reta numérica. Percebam que o número 1 é igual a 1, ou melhor, o número 2 é igual a 1 mais 1, não é isso? Não é isso? O número 2 é igual a 1 mais 1. E se eu fosse colocar o número 3 aqui, seria 2 mais 1. E se eu fosse colocar o número 4, seria 3 mais 1. Então, quando eu falo de números consecutivos, é o número que está atrás mais 1. Sempre vai ser assim. Mas como eu não sei que números eles estão sendo citados aqui, então eu vou representar por quem, por enquanto? Por x, porque ele diz a soma de 2 números consecutivos. Ele não diz que número é. Então, eu vou representar por x. E como eu já sei que 2 números consecutivos, né, para eu conseguir o segundo, eu preciso somar mais 1, olha como eu vou representar, ó. X é o primeiro número, mais x mais 1, que vai dar o resultado do segundo número, do jeito que eu consegui o 2, ok?
Então, essas sentenças aqui são apenas alguns exemplos de milhares de sentenças matemáticas que envolvem as expressões e as equações. Essas aqui são apenas exemplos para vocês terem uma ideia de quando ouvirem ou lerem tais sentenças no exercício, você já saber como escrever tal sentença. Lembrando que sempre esse valor desconhecido será representado por uma letra. Eu espero que você tenha entendido a diferença entre expressões e equações. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e sempre que possível, vem aqui no canal, dá uma olhadinha nos vídeos novamente para que não fique esquecido nenhum conteúdo. Beijo grande no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!